Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Estamos chegando ao final de 2020, um ano que trouxe bastante transtorno para a vida mundial e aqui no Brasil também. E para falar sobre relações comerciais entre Brasil e China, nós temos aqui a presença do presidente da Câmara Brasil-China aqui no Espírito Santo, Carlos Eiras, que já esteve conosco algumas vezes debatendo sobre essa relação comercial. Doutor Eiras, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu estou lembrando agora do início do ano, né? Acredito que em torno de fevereiro, quando se começou a falar da expansão desse vírus, do Covid, e que estavam marcadas algumas feiras, né, que vários capixabas estavam indo, né, Canton Fair, Xiamen Stone Fair. Muita coisa se falou dessa relação da China com o resto do mundo. A gente, na realidade, tem um mercado comercial muito amplo e temos que saber trabalhar muito bem isso, né? O que nós temos de expectativa, de perspectivas no retorno dessa relação comercial? Primeiro, obrigado pelo convite. A China continua sendo, né, o maior parceiro comercial do Brasil, né? E, na verdade, quase que todos os países do mundo, a China se torna o primeiro e o principal país importância para determinadas regiões e determinados países. Na verdade, as feiras e os acontecimentos, né, as reuniões, enfim, toda essa relação presencial, ela deve ser retomada a partir de março do próximo ano, né, porque está se cumprindo todo esse período aí que não se... Inclusive o consulado mantém-se fechado, né, o consulado chinês aqui no Rio de Janeiro, mas as relações, elas estão acontecendo de forma que nós estávamos prevendo. Ficou estagnada, né? Ficou estabilizada aí nesse período, e de maio, junho para cá, a coisa tomou um vulto, assim, ela tomou uma velocidade de negócios muito grande. É como se tivesse represadas, né? E agora, enfim, agora veio todo aquele tempo que se perderam. Inclusive eu venho dizendo isso para os meus parceiros e para quem me demanda, de que muitas das ações, alguns projetos, eles não deveriam ficar e não devem ficar esperando que haja essa abertura outra vez das feiras e dos encontros presenciais. Eles devem ser montados e devem ser estruturados, porque logo, né, e mais uns 4, 5 meses, vai afunilar. Todos vão buscar a China, todo mundo, quem não está se preparando vai buscar e vai ter problema. Só para esclarecer, quando você fala junho, maio, junho, houve até um aquecimento, né? Ao contrário do que se esperava, né? Uma redução do mercado. Você está colocando aí que houve um aquecimento de demanda da China, né? É verdade. Continua sendo, né, assim, 30%, 28% a 30% de tudo que da balança comercial do Brasil, né, entre o Brasil e o mundo, a China participa com 30%. Com a tendência, inclusive agora para 2021, né, pelo aquecimento das commodities, né, do agronegócio, isso até a tendência é aumentar, tá? Então, nos últimos 3 anos, né, está se mantendo aí uma posição destacada da China, que tudo da balança comercial do Brasil, né, com o mundo, 30% a China detém isso, né? E o nosso Espírito Santo participa de toda a balança comercial do Brasil e o mundo. O Espírito Santo participa com 3,5% aproximadamente desse volume. Do volume total de negócio. Mas com a China, a nossa participação é maior. É maior. Você pode falar sobre isso? 12% a 14% o que tem de balança comercial do Brasil com a China. O Espírito Santo tem aí aproximadamente 12% de participação.
Então, nossa participação com a China ainda é maior proporcionalmente ao resto do país, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Sim. não tenha dúvida. Já tivemos uma participação de cerca de 20%, né? Caímos para 14%. O que trouxe essa... Na verdade, os 20%, né, 20%, 21% seria o que o Espírito Santo, né, o que o Espírito Santo importa e exporta. Sim. A balança comercial do Espírito Santo com o mundo, sim. Nós tínhamos, a China contribuía aí, ou participava com 20% a 22%. Isso caiu para 14%. Sim. Caiu para 14%. E claro que isso compromete a receita, né? Porque isso é um ISS, isso é um imposto, imagina um volume de 4, 5% sobre bilhões, né, de dólares. Então, compromete. E claro que uma das causas principais é a logística, né? Que a gente sempre está buscando melhorar, a infraestrutura, até mesmo, né, tem aí o aquecimento do dólar, né, o aquecimento do dólar que também inibe, né, alguns importadores a fazer as importações. Então, tem um dos principais motivos é a própria logística nossa e o transit time, né? Quer dizer, você hoje leva produtos, né, necessariamente, é obrigatório, você acaba tendo um ganho de tempo quando você leva os produtos para outros portos, né? Seja do Sul, seja do Rio, seja para Santos, onde você, tanto na importação como na exportação, você tem um transit time, você tem uma execução desse trabalho muito mais eficaz, exatamente, muito mais eficaz do que aqui. E me parece que o nível de resposta, de melhoria desses gargalos logísticos que nós tínhamos aqui é muito lento, né? Muita coisa ainda não aconteceu, né? O governo faz, né? Você 20 anos que a gente ouve falar. Você vê que o governo, né, os governos do Espírito Santo, eles se envolvem, né? O próprio governo atual, ele busca parcerias, ele busca apoiar a iniciativa privada, né, com as entidades representativas, ele busca apoiar vamos dizer assim, esses investimentos portuários, mas é lento mesmo, né? Então, lento. E o chinês está muito disposto, o chinês tem vocação de fazer esses investimentos em grandes projetos, principalmente em porto, principalmente em infraestrutura. O que nós precisamos é criar uma política definida com a China para que tenhamos algumas metas a montar e a cumprir. Né? Sim, nessa parceria. Né? Nessa parceria, dentre delas, aumentar essa participação do Espírito Santo com a China, seja a nível nacional, seja vamos dizer assim, estadual, enfim, nós precisamos ter uma política definida com a China. E uma das coisas, né, das ações que pode ajudar muito nisso, pode contribuir muito nisso, a gente fala isso há mais de 15 anos, chama-se uma ZPE, né, a Zona de Processamento de Exportação. Porque com esse produto, com esse serviço, os nossos custos, eles reduzem, e reduzindo os custos, a gente aumenta a competitividade, e aumentando a competitividade, esse percentual e essa participação, ela tem um incremento. Voltamos à nossa entrevista com o presidente da Câmara Brasil-China no estado do Espírito Santo, Carlos Eira, falando sobre a relação comercial com o Brasil e a China. Tem um fator novo nesse processo, nessa política global, que é a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. Sim. O que isso reflete nas relações comerciais da China com os Estados Unidos, China-Brasil, e nesse bolo aí, como que fica a situação do Brasil com a China? Se você, considerando negócios, né, considerando aí o comércio, sim. É claro que ele vai deve estreitar a relação com a China, e durante esse período que nós nos beneficiamos com vendas de commodities, né, vamos dizer assim, os Estados Unidos é um grande vendedor de soja, de frango, e com esse problema que tinha sido criado lá com a relação, isso nos favoreceu. E claro que agora a China vai recuperar, quer dizer assim, vai
retomar isso e nós vamos ter um pouco menos de negócio. Não quer dizer que seja poucos negócios, mas vai diminuir um pouco e os Estados Unidos vai ter a função que ele sempre teve de vender bem para a China também. Certo. E agora com esse aquecimento também de investimentos aqui da China no Brasil, né? Com o processo de privatização atrai investidores internacionais. E os chineses já se demonstraram interessados em fazer investimentos aqui no Brasil. Como que isso está acontecendo? Isso daí realmente pode ser uma perspectiva? Continua. Eles continuam com interesses, né? Principalmente em infraestrutura, portos, né? E agora até em commodities mesmo, né? Que eles estão, vamos dizer assim, eles estão investindo em áreas que possa ser, né, cultivada, tem um cultivo de soja, de açúcar, né? Tudo isso. Então, assim, precisamos sempre de ter projetos definidos, precisamos sempre estar com projetos licenciados, né, para que os chineses venham, os recursos e interesse eles têm. Nós temos que fazer, o nosso trabalho de fazer uma boa apresentação sustentáveis de grandes projetos, que aí com certeza os chineses vêm e a Câmara de Comércio Brasil-China tem exatamente essa prerrogativa de trazer e apresentar esses investimentos que a China precisa, fazer essa aproximação entre os investidores chineses e os nossos demandadores, que pode ser estatal, pode ser governo e a iniciativa privada. Os melhores conectores desses negócios são as feiras, né? A perspectiva aí para a gente concluir das feiras para o próximo ano. Sempre foi, né, Almi? As feiras, a China tem esse handicap, né? A China ela desenvolve bem essa relação, ela atrai o mundo inteiro, né, com as feiras e principalmente as grandes feiras, como você falou, né, a Canton Fair, né, a própria Xiamen Stone Fair, né, e as feiras, que China tem feira quase que diária, né? Então, assim, isso sendo retomado, é claro que para o comércio, para nossas importações e exportações, isso vai facilitar muito. E estamos acreditando que isso, a partir de março, volte, né, um caminho normal que sempre teve, e aí todos nós vamos ficar contemplados com aquilo que nós precisamos também de estar junto com eles e eles junto com a gente. Fica aí então um recado para o empresário capixaba que queira participar dessas feiras para estreitar os seus negócios com a China. Muito obrigado mais uma vez, Carlos Eiras, pela sua participação aqui na TV Ambiental, no nosso programa. Obrigado a você e estou sempre à disposição.